Bom dia, meu povo, tudo bem com vocês? Hoje, terça-feira, 24 de março de 2026, e nós estamos aqui em mais essa manhã para mais uma devocional muito abençoada da parte do nosso Deus para nossas vidas. Então, vou ler aqui a passagem bíblica, tá? O tema da nossa devocional de hoje é: Você não precisa temer. Ô, glória! A nossa divisa bíblica está lá em 2 Reis, capítulo 8, do 8 ao 23. Então, vou pedir para que você abra sua Bíblia para você estar acompanhando esse texto juntamente comigo. Você que não pode, pode ouvir, tá? Então, vou fazer essa leitura bíblica agora. 2 Reis, capítulo 8, do versículo 8 ao 23, que diz assim: Ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Depois de reunir-se com os seus conselheiros, disse: Montarei o meu acampamento em tal lugar. Mas o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel: Evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá. Assim, o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus. Repetidas vezes, Eliseu alertou o rei, que tomava as devidas precauções. Isso enfureceu o rei da Síria, que, convocando seus conselheiros, perguntou-lhes: Vocês não me apontarão qual dos nossos estar do lado do rei de Israel? Respondeu um conselheiro: Nenhum de nós, majestade. E Eliseu o profeta que está em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas em teu quarto. Ordenou o rei: Descubram onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e, quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: Ah, meu senhor, o que faremos? O profeta respondeu: não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele orou ao Senhor: Fere estes homens de cegueira. Então ele os feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido. Eliseu lhes disse: Este não é o caminho, nem a cidade que procuramos. Siga-me, e eu os levarei ao homem que vocês estão procurando. E os guiou até a cidade de Samaria. Assim que entraram na cidade, Eliseu disse: Senhor, abre os olhos desses homens, para que possam ver. Então o Senhor abriu-lhe os olhos e eles viram que estava dentro de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: Devo matá-los, meu pai? Devo matá-los? Ele respondeu: Não. O rei costuma matar prisioneiros que captura com a espada e o arco. Ordena que lhes sirvam comida e bebida e deixe que voltem ao seu senhor. Então o rei preparou-lhe um grande banquete e, terminando eles de comer e beber, mandou-os de volta para o seu senhor. Assim, as tropas da Síria pararam de invadir o território de Israel. Amém? Queridos, que mensagem nessa manhã Deus quer nos ensinar. Agora eu vou ler a leitura da devocional dentro desse texto bíblico, tá certo? Para você entender melhor por que você não precisa temer. O rei da Síria fez guerra contra Israel para vencer.
os sírios, arameus, um cerco para prender o profeta Eliseu em Dotã. Ele, o profeta, estava sendo usado por Deus para antecipar cada manobra do rei inimigo. Assim, para os sírios, era urgente acabar com Eliseu. Diante de tal cenário, o companheiro do profeta Eliseu temeu. Eliseu, então, entrou em ação, dizendo: não tenha medo, mas como não temer? Eliseu explica: porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Para que não houvesse dúvida, Eliseu orou para que seu servo pudesse ver a realidade espiritual que os cercava. E então ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Os anjos já estavam ali para proteger o povo de Deus. Quantas vezes nós também nos encontramos assim? Compromissos maiores que os recursos e problemas mais numerosos que soluções. Nessa situação, o que a Bíblia tem a nos dizer? A mesma resposta que Eliseu ofereceu: não tema, porque Deus está conosco. Amém. Louvado seja o Senhor. Gente, que palavra. Eu fico maravilhada com essa palavra. A palavra dessa manhã é: você não precisa temer. Por que você não precisa temer? Se você tem sua confiança no Senhor Jesus, eu quero que você entenda isso daqui. Eliseu disse: abre, Senhor, os olhos espirituais desse moço, para que ele veja que nós não estamos sozinhos, para que ele veja que maior são os que estão conosco do que os que estão lá fora, Senhor. No verso 17, vai dizer: os anjos já estavam ali para proteger o povo de Deus. Queridos, a nossa guerra não é contra carne nem contra sangue, mas é contra as potestades espirituais malignas. O nosso Deus é o Deus que cuida de nós em cada detalhe da nossa vida. Aqui está dizendo quantas vezes nós também nos encontramos assim. Compromissos maiores que os recursos. Com tanta luta na nossa vida, com tantos compromissos e os recursos, muito pouco. O problema mais numeroso do que a solução. Nessas situações, o que a Bíblia tem a nos dizer? A mesma resposta que Eliseu ofereceu: não tema, porque Deus está com você. Deus está contigo, Deus está conosco. Talvez você tenha dito: Senhor, o que eu vou fazer hoje, Senhor? Eu estou precisando disso, eu estou passando por essa luta. Ei, não temas, Deus está com você. Entenda, a palavra de Deus não muda. No Senhor não há sombra de variação, não há dúvida na pessoa de Jesus. E Ele nessa manhã manda eu lhe dizer: não tenha medo, não temas. Eu não sei qual tem sido a batalha, qual é a guerra que você está travando, mas eu quero dizer: a guerra não é sua. Ei, os anjos estão à sua volta. Você não está vendo porque é espiritual. A luta não é carnal, a luta é espiritual. Então, que nessa manhã o Senhor Jesus te revista de poder, abra a tua visão do céu para você enxergar a bondade e a misericórdia de Deus sobre a tua vida, a tua casa e a tua família. E eu quero orar por você nessa manhã. Oremos, Pai. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra, meu Deus. Por entender, Deus, que mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Pai, muito obrigado. Louvado seja o teu nome, Jesus Cristo, nessa manhã. Por cada vida que vai ouvir essa devocional, por cada família que vai ouvir essa devocional, Senhor, no seu lar, Pai. Que as ricas bênçãos do Senhor se manifeste na vida de cada pessoa que vai ouvir essa devocional nesse dia, Pai. Eu não sei qual é a luta, Senhor, que eles estão travando, mas eu quero, Senhor, nessa manhã, com a autoridade que há no nome de Jesus Cristo, declarar, Senhor, sobre essas vidas a vitória no Senhor Jesus, para que o teu nome, Deus, seja engrandecido, para que o teu nome, Senhor, seja engrandecido. Pai, nessa manhã, louvado seja o teu nome por essa palavra, Senhor. Muito obrigada, meu Deus. Obrigada por cuidar de nós.
Por muitas vezes nós vamos entender o motivo de tanta luta, mas o teu dedo, Senhor, a tua mão, o teu amor nos alcança, a tua graça nos encontrou, Senhor. Oh, Jesus, muito obrigado. Obrigado nessa manhã por essa rica palavra, por encher o meu coração, Deus, de esperança. Saber, Pai, que aonde eu estiver, o Senhor está comigo, me livrando e me guardando. Guardando todos esses, Pai, que vai ouvir essa devocional, toda a família representada e toda a nação de Israel, Pai. Em nome de Jesus eu oro e agradeço por tudo. Amém. Amém, meus queridos. Louvado seja Deus por essa palavra. Você não está sozinho, tá? Dependendo da tua luta, eu não sei o que você tem passado, qual tem sido o teu choro e a tua angústia. O que você tem pedido a Jesus, eu não sei, mas eu quero lhe dizer, você não está só. Coloca diante dele, como colocou Eliseu. Tem resposta de Deus para nossas vidas, amém? Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo te ilumine. Até a próxima devocional. Não saia sem antes deixar o teu like e se inscrever no canal para receber as devocionais todas as vezes que eu postar. Amém? Deus te abençoe e até a próxima devocional.